Jesus é salvador do nosso ideal, irmão? Ele é salvador do seu ideal? Não. Por que Jesus ele é o nosso salvador? Se o irmão Orlindo está falando aqui que Jesus não vem salvar o meu ideal, por que então que Jesus é meu salvador? Ele é meu salvador por quê? Ele é meu salvador pelo enfrentamento, irmãos. Jesus ele é o meu salvador, ele é o nosso salvador, porque ele nos conduz a exatamente enfrentar uma realidade onde nada corresponde ao nosso ideal. Então, por que Jesus é o Salvador? Ele é o Salvador porque ele enfrentou uma realidade onde nada correspondia ao ideal dele. Pode falar, irmão Serginho. Eu queria mesmo que alguém falasse, senão eu vou ficar falando aqui sozinho o tempo todo. Oi, mais uma vez, bom dia a todos aí. Quem chegou depois, Mandonata. E mais outros aí também. Bom, Jesus Cristo veio ensinar para nós que a gente tem que se doar. Então, indiferente do sofrimento que você venha passar com a pessoa que não entende que ela também deveria se doar, você vai passar. E você vai amar e vai viver com aquela pessoa dando o seu melhor. Diferente se você vai sofrer ou não, mas sem reclamar, sem murmurar, seguir a vida, é a escolha que você fez. Você fez aquela escolha, que nem o exemplo que o irmão deu, de casar com uma pessoa e a pessoa não faz aquilo que a sua mamãe fazia, né? Da forma que ela fazia, né? Então, e tentar mudar a pessoa. Ninguém deve tentar mudar ninguém, mas sim se doar para aquela pessoa entender que, se é que um dia vai entender, que o que você fez foi o melhor. Amém, irmão Sérgio. Amém. Agora, Arlindo. Oi. Mas assim, o jeito, a partir do momento que você sabe de tudo, né, de como tem que ser, a própria pessoa te vê já de um jeito assim que já ela fica já contaminada também pelo amor de Deus, né? Porque a partir do momento que eu descobri tudo isso aí, aqui em casa, aqui, pelo amor de Deus, a gente vive sempre o amor, sabe? O dia inteiro, um se doando pro outro, né? Eu fazendo as coisas, o que tem que fazer aqui em casa, a Paula fazendo também, o Felipe, sabe? A gente vive super bem. Então, é isso aí, porque Jesus, quando estava aqui, ele sempre estava se doando, né? Ele nunca quis nada para ele. Ele sempre estava fazendo bem, né? Então é como a gente tem que ser em vida em comunhão. Ah, tipo assim, o negócio é tão bom, né? Tão da hora aqui. Então, é o que eu falo, né? Eu, assim, no meu ponto de vista aqui, eu casaria de novo com a minha esposa, entendeu? Casaria de novo, às vezes fosse possível. Então, o amor que a gente tem um pro outro aqui em casa. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus sem querer nada em troca, né? Pelo outro, eu vou fazer porque eu vou receber. Mas não, você tem que fazer sempre por amor, pela família, desde até, sei lá, por tudo que você passa, né? Durante o dia ali, né? É isso aí. Amém. Amém, irmão Ademir. Muito Isso. bom, muito O irmão obrigado. Ademir falou uma coisa aí, que ele se casaria de novo com a esposa dele, né? Eu me lembro que Isso. no casamento da minha filha, em 2017, as mulheres ficaram lá com as mulheres, os homens lá com os homens aí e tal. Depois, a hora que eu fui ver minha esposa na festa, né? Nossa, eu fiquei encantado com aquilo que eu vi, né? Aí eu fui lá no meio delas lá e pedi ela em casamento de novo. Fiz uma brincadeira, né? Ela olhou para mim assim, deu
um belo sorriso e falou assim: seu convite eu aceito sempre. Nossa, Isso aí, ó, me alegra até hoje isso aí, viu? Foi uma glória a maravilha, Deus. foi uma maravilha. Bom Quando demais, né? acontece, acho que não existe mais cobrança de lado nenhum. Verdade. Entender isso, irmãos, vai fazer a gente ter uma vida diferente, uma vida de um novo nascimento, não é? Então, quando eu entendo que Jesus ele é o meu Salvador, ele é o nosso Salvador, porque ele nos conduz a exatamente enfrentar uma realidade onde nada corresponde ao idealizado, isso é libertador. Isso é libertador, irmãos. Então, Jesus ele não é o nosso Salvador porque ele ama amigos ideais. Não é isso. Jesus, para muitos religiosos, eles acham que Deus ele é Deus porque ele corresponde aos ideais, né? Então, se a pessoa é ideal, vai ser salva. Se a pessoa não é ideal, vai para o inferno, vai ser destruída eternamente, né? Mas Jesus ele não veio para salvar ou para ser amigo de uma pessoa ideal. Ele ama amigos não ideais. Ele não deu a vida dele por uma mulher ideal. Ele deu a vida dele por uma mulher não ideal, não é isso que ele falou? A mulher prostituta lá, segundo a sociedade, ela não era ideal. Jesus ele não viveu num tempo ideal, ele viveu num tempo não ideal. Ele sofreu uma justiça não ideal. Então você vai vendo que Jesus ele não se envolve com os ideais. Então, logo você começa a entender que Jesus ele não é contra a ideologia. Ele não é nem contra nem a favor, né? Jesus, ele leva a vida. Não sou contra, mas também não sou a favor. Então, ele nunca foi contra coisa alguma, Jesus. Jesus, ele sempre é a favor do ser humano. Sempre, irmãos, a favor do ser humano. Então, ele veio nos mostrar o que é ser humano de fato. Tanto é, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu gosto de usar essa palavra, preste atenção, depois os irmãos fazem até meme aí. Então, Jesus, ele, não sendo contra uma prostituta e nem contra um religioso, o que ele faz? Sendo ele homem, ele é referência para mulheres. Vocês entendem o que significa isso, irmãos? A Donata até riu de tão gostoso que é saber isso, né, irmão? Tão libertador que é saber isso, né? Como que uma pessoa dessa é contra a ideologia, irmãos? Não é, entendeu? E como que ele é a favor também? Não é. Sendo ele homem, ele é referência do que é ser uma mulher de fato. Ué, como que pode isso? Sendo ele uma pessoa de Deus, ele é referência para quem é um religioso. Sendo ele a pessoa mais limpa do mundo, ele é referência para quem é o pior pecador do mundo. Sendo ele honesto, ele é referência para quem é desonesto. Então, Jesus, ele é essa exuberância de entendimento, irmãos, que quando você passa a entender isso, você vai se libertando das suas amarras, daquilo que vai te prendendo. Então, ele não é contra a prostituta, ele não é contra o religioso e nem é contra quem quer que seja. Só que para as pessoas entenderem isso aqui é bem difícil, irmãos, porque a religião o tempo todo ficou dizendo para você, Jesus, ele quer acabar com certo tipo de postura, com certo tipo de gente. Deus, ele não gosta de certo tipo de pessoa. Deus, ele não tem nada a ver com certo tipo de pessoas. Então, a própria religião, ela foi segregando. Aquilo que não era para ser segregado, passou a ser segregado pela própria religião. Começou a se separar. A colocar, por exemplo, um leproso para fora da cidade, a fazer isso que até nos dias de hoje você vai vendo acontecer. E quando você ouve essa grande verdade que Jesus, ele sempre
esteve aqui a favor do ser humano, ou da vida, e não contra as coisas que o homem vive, a pessoa ela não consegue entender isso. Ela acha que Deus é contra, sim, essas coisas aí. E a gente tem falado aqui com os irmãos. Mas a gente precisa, de fato, entender isso, irmãos. Jesus sendo homem, uma referência perfeita do que é ser uma mulher de fato. Isso aqui é maravilhoso. Quando eu entendo isso, isso aqui é libertador, né? Acho que era isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Tá bom. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.